Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Vamos ao estudo das pedras preciosas. Muito obrigado por sua audiência. Mas antes, se você gosta de vídeos sobre a Bíblia, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho e deixe o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos e familiares. Agora, vamos ao conteúdo. Jacinto e o apóstolo Simão, o Zelote, parte 6. A tribo de Gade. Agora, qual é a tribo que corresponde a Simão Zelote? É a tribo de Gade. Vamos para a profecia sobre Gade em Gênesis capítulo 49:19. Veja o que é dito sobre Gade e veja se tem que servir ou não. Gade é a tribo a ser julgada por Simão, o Zelote. Gade, seu exército vou atacá-lo, mas ele vai correr até o fim. Isto significa que ele é um guerreiro. Agora, nas coisas de Deus, é preciso ser guerreiro no sentido positivo. Deus precisa de guerreiros, precisa de gente de coragem, gente de resistência. Como os zelotes eram até a morte, eles não se mexiam. Observe que a tribo de Gade está relacionada aos exércitos. O exército vai atacá-lo, mas ele vai atacar no final. Você vê como algumas coisas estão relacionadas entre si? Vamos também para Deuteronômio 33, 20 e 21. Existem as bênçãos de Moisés para as 12 tribos, e nesta citação está a bênção de Moisés, não mais de Jacó, que está em Gênesis, mas de Moisés a Gade em Deuteronômio. A Gade disse: Bem-aventurado aquele que fez Gade alargar, como um leão, ele descansa e arranca o braço e a cabeça. Ele escolhe para si o melhor da terra, porque ali a parte do legislador estava reservada para ele e ele vinha à frente do povo, um guerreiro na vanguarda do povo. Com Israel cumpria os mandamentos e justos decretos de Jeová. Ele executou a batalha, porque diz que assumiu a liderança. Gade, uma tribo guerreira. Você se lembra que a primeira tribo a tomar a terra a leste do Jordão foi a tribo de Gade. Gade tomou aquela terra e então não ficou lá na terra, mas deixou seus filhos, sua família e foi para a guerra pelas outras tribos a oeste do Jordão, e somente depois de tomarem a terra é que voltaram novamente para Gade, que é chamada de Gileade. É a Transjordânia, ao norte do que é Amon e Moabe. Antes havia Amon e Moabe, Sion, rei de Esbom, Og, rei de Bazã. Aqueles foram tomados pela tribo de Gade, e a tribo de Gade foi aquela que foi para a linha de frente da guerra. Quando Israel teve que tomar a terra dos gigantes, quem estava na vanguarda era justamente quem tinha que ir, Gade. E mais tarde, aquele que tomou a terra e exterminou os gigantes, todos eles, deixaram os seus e foi continuar lutando com os outros até que outros tivessem suas terras, e somente depois que os outros garantiram os seus, ele voltou para sua terra. É por isso que ele diz: E ele veio na frente do povo. Às vezes você precisa de pessoas que estejam na linha de frente, que tenham coragem, que sejam guerreiras, e podemos ver o mesmo em Simão, o Zelote. A história de Simão, o Zelote. Simão, o Zelote, lógico, tudo o que é dito dos 12 no Novo Testamento, é dito de Simão, o Zelote, que é um dos 12. Toda a missão que Deus deu a eles, como eles poderiam pregar, expulsar demônios, ressuscitar os mortos, curar os enfermos, ir a todas as partes da terra. Isso tinha que ser feito pelos 12, e graça abundante estava sobre todos eles. Eles realizaram maravilhas, sinais e milagres. Esse também foi o caso de Simão, o Zelote. Depois que Simão, o Zelote, esteve na Judéia por um tempo, porque o Senhor lhes disse que fossem primeiro para a Judéia, Samaria e depois para os confins da terra, Simão, o Zelote, desceu para o Egito. Tiago Alfeu também havia descido para o Egito, Mateus e Matias também haviam descido, mas Mateus e Tiago, filho de Alfeu, permaneceram no Egito. Mateus foi para a Etiópia. Tomé acompanhou-os na Etiópia e depois continuou para o leste através do Golfo e do Mar da Arábia até a Índia. Em vez disso, Simão, o Zelote, tomou o ocidente. Ele foi por todo o norte da África, depois de viajar tudo que é o Egito. Simão, o Zelote, passou a evangelizar na Líbia,
no que hoje é a Líbia. Depois aconteceu com o que antes se chamava Cirenaica. Hoje, esses países do norte são chamados de Tunísia, Argélia, Marrocos. Tudo isto foi evangelizado por Simão, o Zelote, até chegar à Mauritânia, em todo o norte da África, aquele que estabeleceu as bases do cristianismo dos séculos 2, 3, 4 e 5, antes mesmo de Maomé. O cristianismo do norte da África, ter sido fundado por Simão, o Zelote. O cristianismo era muito forte lá. Quem estabeleceu as bases do cristianismo no norte da África, Egito, Líbia, Mauritânia foi precisamente Simão, o Zelote. Mais tarde, líderes fortes surgiram em Cartago. Tertuliano, Cipriano, Iladonato, Ticonio e Agostinho de Hipona. No norte da África, foi muito forte no início do cristianismo, e quem lançou as bases foi precisamente Simão, o Zelote. Os arranjos de Deus na história. Mais tarde, a igreja foi dividida entre os donatistas e os católicos, e pela divisão, veio o julgamento do Senhor, porque Muhammad apareceu no século VII. Nos anos 600 e assim, e pela força, eles tomaram aqueles países do norte da África e eliminaram o cristianismo que existia, Islã estabelecido à força. Simão, o Zelote, cruzou o mar Mediterrâneo e foi para a Gália. Ele passou um tempo na Gália, e depois foi para a Grã-Bretanha, que agora é a Grã-Bretanha, isto é, a Inglaterra, a parte sul da Grã-Bretanha. Simão, o Zelote, foi para a região da Inglaterra e esteve evangelizando por um tempo, pois Deus sabe como ele movimenta as fichas. O imperador Cláudio em 16 dias tomou o sul da Grã-Bretanha, ou seja, Britânia, e estabeleceu as colônias romanas que falavam latim. Já os apóstolos naquela época falavam não apenas aramaico. Naquela época a língua que falavam era o grego e o latim, porque era o que se falava naquela época. Portanto, observe como Deus permitiu que os romanos assumissem o sul da Grã-Bretanha, onde estava a civilização celta. Os anglo-saxões ainda não estavam lá, que mal chegaram em 410, antes havia os celtas. Tudo o que era Escócia, Inglaterra, País de Gales, Irlanda, era a cultura dos celtas. Mesmo na Espanha, Dinamarca e norte da Alemanha havia a cultura dos celtas. Essa cultura dos celtas foi derrotada pelos romanos na época de Cláudio, e precisamente o apóstolo Simão, o Zelote, aproveitou-se do fato de que havia a língua latina, e também havia colônias judaicas, que haviam sido expulsas por Cláudio. Eles tinham ido para a Grã-Bretanha, e também muitos soldados que eram cristãos, os alojados, estavam indo para o sul da Grã-Bretanha. Simão, o Zelote, aproveitou-se disso e foi evangelizar no sul da Grã-Bretanha. Ele esteve lá 2 vezes, 2 períodos, evangelizando lá. Há notícias dele no livro de Nicéforo, também na história apostólica de Obadias da Babilônia, no livro 6, por ter 10 livros, fala sobre a história de Simão, o Zelote, e de Judas Tadeu. Existem várias fontes onde essas histórias são contadas. Então Simão, o Zelote, voltou à Gália para se encontrar com Filipe. Já vimos que Filipe estava na Ásia Menor. De lá, Filipe enviou Simão, o Zelote, José de Arimateia, 12 homens, para a Bretanha, que agora é a Inglaterra, a parte sul. Então eles chegaram a uma cidade chamada Glastonbury. Veio José de Arimateia, Simão Zelote e os outros, e eles estavam evangelizando. Mas por volta, entre os anos 60 a 62, devido aos erros que um dos generais romanos que lá estava, que se chamava Cato Decius, cometeu, este general, quando morreu o marido da rainha dos celtas, chamada Boudica, que diz ao escritor Tácito nos Anais de Tácito, então, este homem destruiu o castelo em vez de deixá-lo para a viúva. O que ele fez foi tirar suas coisas e estuprar as irmãs da rainha, isto é, o que os outros romanos conquistadores não fizeram, este fez. Os romanos tomaram a Grã-Bretanha em 16 dias quando Claudius, porque os próprios bretões queriam entrar em uma relação com o império, e tinham relações comerciais. Então eles se deixaram ser conquistados, mas quando Claudius morreu e Nero ascendeu, Nero quebrou todos os convênios que existiam com a Bretanha, e este, Cato Decianus, cometeu abusos. Depois a rainha Boudica, cujo marido morrera, e suas irmãs o estupraram em seu palácio destruído, organizou os celtas, e a mais terrível revolução contra os romanos estava armada. Eles começaram a destruir cidades. A cidade de Londinum,
que significa Londres, foi fundada pelos romanos, foi totalmente arrasada pelos celtas liderados por Boudica, e uma guerra eclodiu onde eles destruíram cidades e mataram uns aos outros. Foi uma coisa terrível, de tal forma que Roma teve que enviar outras legiões para pacificar e massacrar também os celtas. Quando Boudica viu que tudo estava destruído, tomou veneno e suicidou-se. A situação tornou-se tão difícil que Simão, o Zelote, teve que deixar o que já era para eles o limite do Ocidente conhecido na época. Ele havia alcançado os limites do Ocidente, ele pegou um navio e cruzou o Mediterrâneo direto de volta ao Oriente Médio. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação sobre o estudo do Jacinto, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.